Caio, é uma imensa satisfação conversar com você. Foi o que eu li, na hora que eu estava lendo a outra, eu li essa frase. Foi uma imensa satisfação. Tenho apenas 1 ano e 2 meses de convertido, sou de Aracaju, em Sergipe. Sou policial militar. Certo. E como tal, eu gostaria de tirar uma dúvida, 2 pontos. Ô Caio, se devido à minha profissão, né, se não tiver alternativa em confronto com bandidos, eu tirar a vida de algum deles, eu perderei o caminho da vida eterna? Não, a menos que seja uma coisa pessoal, né? Essa é a pergunta dele. É uma coisa pessoal. Mas se não for, ele é só uma pessoa defendendo a cidadania de milhões de outros, milhares de outros. Se ele não for ali com a disposição da violência preconcebida, nem for ali a partir de um ódio que se particularizou, aí se torna assassinato. Eu escolhi matar. Sim. E assassinato carregado de todo tipo de dolo e de deliberação. E se ele não vai ali com vontade de que haja confronto, ao contrário, ele vai no coração dizendo: Senhor, permite que a gente não precise fazer nenhuma confrontação, que esses caras fujam, ou que a gente cerque, que eles parem. Se a oração dele é pela vida e pela paz, e ele está no exercício da sua profissão. Sim. Olha só, o primeiro público-alvo daquela declaração inicial de Jesus na cruz foram os soldados que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O centurião estava ali, prega aquela ali, enfia aquela colar. Não estava sabendo. Bate. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, o que eu li hoje aqui? O capitão de 100, o centurião romano, abriu os olhos e disse: verdadeiramente esse homem é justo. É um justo. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele estava cumprindo ordens. Não era pessoal, não era uma deliberação, não era uma raiva. Quem participou daquilo e foram assassinos foram os que pediram, escolheram, deliberaram, confabularam. Foi aquela trama toda. O que a Escritura diz? Que esses mataram Jesus. Não se diz, então a guarda romana matou Jesus. Então Pilatos matou Jesus. Pilatos fez tudo, coitado do Pilatos. Entrou no credo cristão, creio em Deus Pai, todo poder, no credo todo. E padeceu sob o poder. Entrou de gaiato, coitado. Fez de tudo para ver se salvava a onda, e até a mulher dele. Então, aí Pilatos não se impute tal coisa. Nem os soldados romanos, nem o centurião. A maioria estava ali ou na ignorância, ou de fato era só mais um rito. Não era pessoal, não era contra alguém. Era algo que não estava na alçada nem na instância de decisão. E era mais um, não era uma coisa singular. Tem gente que fica pensando que a crucificação de Jesus foi um acontecimento que inaugurou uma era de crucificações. Pelo amor de Deus, não lê a história. Os romanos vinham crucificando há muito tempo, milhares e milhares e milhares. Em Israel mesmo houve períodos em que eles fizeram filas de crucificados para que quem fosse do norte para o sul do país, na época das rebeliões, fosse vendo os pregados nas cruzes. Ixi. Era marcando caminho. O cara não esqueceu do que implicava lidar com romanos. Agora, quem botava os caras lá, não tinha nada pessoal contra ninguém. Os pecados deles eram outros. Eventualmente, os assassinatos deles eram outros. Os que tinham a ver com deliberações. Como eu já contei aqui, meu amigo, mais de uma vez, que uma vez um cara do Esquadrão da Morte, eu conheci muita gente de todos os lados, na cadeia mais complexa e nos esquadrões da morte de elite do Rio de Janeiro, nos áureos tempos disso aí, quando o Esquadrão da Morte tinha aquela aura, aquela mística. Pois bem, conheci os mais importantes matadores.
me procuravam. Alguns se tornaram vereadores, deputados, líderes de movimentos, um monte de coisa. Mais uma vez, um desses caras viajou comigo a Israel. E eu não conhecia, na Galileia, mais precisamente em Tiberíades. Depois de uma pregação à noite, ele me procurou aturdido, pálido, e disse que precisava falar comigo. Eu o levei ao meu quarto. E, em resumo, ele virou-se para mim e disse: olha, reverendo, eu matei, com a ação deliberada do Esquadrão da Morte, mais de 70 homens. Eu, pessoalmente, eu estou no inferno. E chorou. E eu orei com ele, eu vi aquele homem num desespero de alma do inferno. E o meu coração foi se enchendo de uma ternura de graça, de amor divino, de misericórdia eterna. Eu comecei a me lembrar de Manassés, das maldades, dos grandes monstros do Velho Testamento que tiveram o coração amolecido. Até mesmo Nabucodonosor, com toda aquela loucura de besta dele, que o coração um dia se quebranta. Leia Daniel capítulo 4 para você ver a carta de Nabucodonosor para a terra, para o mundo, para o planeta. E como Deus foi misericordioso para com a besta, para com o monstro. E eu me enchi de uma paz tão profunda em relação a ele, que eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, os teus pecados estão lavados, estão perdoados. Ele ficou me olhando, saiu do quarto, não me disse mais praticamente uma palavra na viagem inteira. E nunca mais no Rio de Janeiro, cidade onde ele morava, eu deixei de vê-lo nos lugares onde eu pregava. E quando chegou o ano de 98, 99, em que houve aquela ruína como a cidade que eu mostrei aqui, catastrofizada, da Síria, quando chegou aquele tempo, naquele tempo em que a girafa fica de cabeça para baixo e ninguém reconhece ela, na minha vida, quando chegou esse dia aí, dessa tragédia, ou chegou o dia da cabeça para baixo, que ninguém te reconhece, nem teu pai, nem tua mãe, ele me reconheceu. E eu vi, com lágrimas nos olhos, olhando para mim, o mundo inteiro me acusando, e ele veio para mim e falou: Deus o abençoe. Eu sei que eu sou do céu. Meu coração mudou. Amém. Então, meu amigo, o que eu te digo é isso, o que eu já disse. Nunca queira matar ninguém, e você nunca será um assassino. Queira matar alguém, e mesmo sem jamais tirar a vida de ninguém, você existirá como um assassino. Esse é o princípio do Novo Testamento. Queira tirar e você é um assassino. Não queira tirar e mesmo que alguém morra, você não será um assassino. O assassino é o ser que delibera no coração e que existe com ódio, raiva e deliberação perversa. Agora, aquele que, no exercício da profissão, na defesa da sociedade ou da cidadania, sendo um homem que não carrega isto como vontade, jamais no coração, é a oração das orações que ele faz o tempo todo, e que no cumprimento do dever alguém morre, aí não há um assassino, há alguém que, historicamente, por causa de um ato, um outro perdeu a vida. Mas eu jamais direi: eis um assassino. E diante de Deus eu penso estar lhe dando uma opinião na verdade do Evangelho. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lembra disso? Tinha um cara mau do lado, que matava porque gostava de matar, e tinha um que era um cara legal, que tinha feito coisas ruins, mas ele não queria ser ruim, não gostava de fazer. Olha só o que aconteceu quando os dois olharam para Jesus. Um ficou querendo manipular Deus, e o outro disse: que a tua justiça venha sobre mim. Mas eu creio que tu és mais misericórdia, tu tens mais prazer na misericórdia do que no juízo. Portanto, lembra-te de mim.
E Jesus lhe disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Fica na paz, busca o bem. Em tudo que você fizer, você nunca será um assassino, não. Em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.